Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se você quiser receber as nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Como é bom podermos realizar o que nós planejamos, não é mesmo? Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas nós nem sempre conseguimos realizar. Vamos ver o nosso tema. O desejo sincero do rei Davi antes de sua morte. Nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 7, que diz: Meu pai Davi tinha no coração e na alma o objetivo de construir um templo em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. É Salomão que está falando do desejo sincero que Davi teve. E o rei Davi, enquanto ele estava vivo, ele mostrava constantemente a alegria que ele tinha em agradar ao Senhor. E ele queria fazer uma casa para o nosso Deus. Ele contou esse desejo do coração dele ao profeta Natã. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1. O rei Davi morava em seu palácio quando certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: Estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda. Olha a conversa dele, e é muito interessante nós entendermos que quando nós falamos a arca do Senhor, a arca da aliança, muitas vezes é o símbolo da presença de Deus, porque foi assim que Deus ordenou a Moisés. E quando o profeta Natã ele ouviu este desejo, ele encorajou a Davi, porque era um desejo sincero e era algo muito bom. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 2. E Natã encorajou Davi dizendo: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Esta foi a palavra de Natã para o rei Davi de encorajamento, mas foi um desejo que ambos tiveram. Mas este era o desejo do rei Davi, mas não era o que Deus queria. E Deus ele disse isso ao profeta Natã. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 3 e verso 4. Entretanto, naquela mesma noite, veio a seguinte palavra de Deus a Natã: Vai dizer a meu servo Davi que assim diz Yahvé o Senhor: Não és tu que construirás uma casa para eu morar. Imagina Natã ouvindo esta palavra vinda de Deus. Deus disse ao profeta Natã que ele nunca tinha cobrado isso. Quanto tempo Deus estava morando na tenda e ele nunca pediu isso para nenhum juiz, para nenhum sacerdote, para nenhum rei. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 6. Por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel, alguma vez indaguei a algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente? Por que não me construís um templo de cedro puro? Não era o desejo do coração de Deus. E Deus ele mandou o profeta Natã falar isso para o rei Davi, sobre a escolha que Deus fez por Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 6. Agora, portanto, vá e diga ao meu servo Davi: Assim declara Yahvé, o Senhor dos exércitos: Eu o tirei das pastagens onde cuidavas das ovelhas
para que fosses príncipe sobre a minha nação de Israel. Deus estava falando sobre a escolha de Deus em escolher a Davi, que era pastor de ovelhas. Deus escolhe quem Ele quer, Deus olha a sinceridade do coração. Deus não está preocupado com o que a pessoa tem, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, mas Deus, Ele se interessa pela sinceridade do coração da pessoa em servir a Ele verdadeiramente. Segundo Samuel capítulo 7, verso 8, que diz: eis o que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos exércitos, fui eu que te tirei das pastagens onde pastoreava ovelhas para seres chefe do meu povo Israel. É lindo quando Deus escolhe. Nunca podemos nos esquecer, quando Deus coloca alguma coisa na nossa mão, é Ele que nos sustenta, mas não podemos ignorar que lutas, dificuldades e provações sempre haverá, e foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem escolheu e foi o Senhor quem sustentou Davi no reinado dele. Deus mandou dizer a Davi que por ele ter caminhado com Deus, foi Deus que deu vitória, mas foi Ele, foi o Senhor quem deu a vitória. 1 Crônicas capítulo 17, verso 8, caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Aquele pastor de ovelhas, Deus iria fazer ser tão importante, tão conhecido quanto os outros, quanto os mais importantes da terra. O Senhor faz isso com quem Ele quer, Ele honra quem Ele quer. Quantas pessoas, por terem feito alguma coisa, atribuem a si, mas o lugar de destaque que ocupa, as conquistas que foram feitas, sempre é o Senhor que dá. E o Senhor, Ele deixou bem claro que tudo vem dele. Davi mostrou o reconhecimento disso, mas na presença de todo Israel. 1 Crônicas capítulo 29, verso 10 e verso 12. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé, declarando: ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade, ó Senhor. Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder, na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Tudo vem de Deus, e Davi, ele reconheceu, mas ele reconheceu na presença de todo o povo de Israel. E quem ele era, quem o rei Davi era somente porque o Senhor o fez ser. E Deus mostra a Davi que o desejo dele de construir uma casa terrena para o Senhor o agradou, mas Deus estava prometendo a Davi dar-lhe uma casa diferente, não de construção de cedros ou marfim ou de alvenaria, uma casa majestosa, mas Deus estava prometendo a Davi dar a ele uma posteridade. 1 Crônicas capítulo 17, verso 10. Durante a época em que constituí juízes sobre o meu povo Israel, agora subjuguei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, sabei que eu, Yahvé, o Senhor, é que lhe edificarei uma casa, ou seja, uma dinastia. Davi tinha um propósito lindo de construir ao Senhor uma casa, mas o Senhor tinha um propósito maior de dar a Davi uma dinastia. Quantas vezes nós temos um propósito e nós olhamos, nos dedicamos e nos esquecemos de que os propósitos de Deus são os maiores e são os melhores.
mas isto será após a tua morte. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 11. Quando os teus dias se completarem na terra, sua vida chegará ao fim, e fores descansar com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, escolherei um dos teus filhos, e eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. É lindo nós entendemos, mas é lindo nós estarmos atentos que o Senhor, ele fala justamente da descendência de Davi, que vai vir o Messias. E Deus, ele sempre mostra que ele é o Deus que honra aqueles que honram a ele. Quantas vezes nós vemos Deus reprovando pessoas, porque as pessoas estão honrando mais os seus filhos, estão honrando mais o seu trabalho, estão honrando mais até mesmo o ministério, do que honrando ao nosso Senhor. E Deus fez isso, sabe com quem? Com o profeta, com o sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, a parte B. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Precisamos estar atentos qual tem sido a nossa atitude diante de Deus. E Deus falou para o profeta Natã transmitir ao rei Davi que quem iria edificar a casa para ele seria o descendente escolhido por Deus. Eu vou citar 1 Crônicas capítulo 17, 12, que diz: assim ele edificará uma casa para a minha pessoa e eu firmarei o trono dele para sempre. Ainda no Salmo 132, verso 11, diz assim: o Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme que ele não revogará jamais. Estabelecerei um dos teus descendentes no teu trono. Nós podemos olhar quando Deus fala sobre o Messias, sobre o nosso Jesus, mas também nós podemos olhar que Deus, ele faz aquilo que agrada a ele. Jeremias capítulo 33, verso 17 mostra: porquanto assim declara o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Que promessa maravilhosa, uma promessa para a posteridade. E o rei Davi, ele temia a Deus, ele honrava a Deus, ele dava a Deus a glória devida, e Deus ainda disse mais sobre o descendente dele. 1 Crônicas capítulo 17, verso 13 e verso 14. Olha que tremendo: eu serei seu Abba, pai e mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Quantas vezes nós ouvimos uma promessa do Senhor e nós atribuímos a esse tempo presente, aos dias atuais, e muitas vezes o Senhor está falando para mais adiante. E assim como o Senhor fala para cada um de nós nesse momento, nós temos um Deus que está cuidando de nós e Ele cuida das promessas que Ele faz para nós. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18, serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora eu fico imaginando a coragem, a ousadia, mas também a humildade do profeta Natã, quando ele vai procurar o rei Davi e dizer o que Deus lhe mandou, porque ele fez isso muito rápido, apressadamente. Era muita bênção que Natã tinha para falar para Davi, mas também Deus tinha dado um não para o rei Davi. O desejo de Davi em construir o templo para o Senhor, Deus falou que não era ele que iria fazer, e Natã era naquele momento o portador dessas duas notícias. Uma notícia poderia agradar ao rei Davi, mas e a outra que Deus falou que não era ele que iria fazer? Vamos ver em 1 Crônicas capítulo 17, verso 15. Então Natã se apressou em comunicar a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado. Era muita bênção. Nós vamos começar a concluir. Qual seria a reação de Davi?
Seria que ele ficaria frustrado porque Deus deu um não para ele? Por não poder realizar o desejo do coração dele? Ou seria de gratidão pelas promessas de Deus? Vamos ver a reação de Davi diante destas notícias em 1 Crônicas capítulo 17, verso 16. Em seguida, o rei Davi entrou na casa de Yahvé, ou seja, no tabernáculo. Ele assentou-se diante do Senhor e declarou a seguinte oração. A atitude dele foi orar. E olha a oração dele: ó Yahvé, Senhor Deus, quem sou eu e quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Ele fez uma oração muito sincera diante do Senhor, e esta oração nós vamos ver no nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, não perca amanhã este estudo. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até lá!